perfeitamente soberano. Eu creio que agora que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. E eu vou explicar o porquê. Lembra aquelas palavras que Jesus disse: ainda tenho muitos que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Eu creio que é complicado para os discípulos conviver com Jesus, ainda mais depois da sua ressurreição. De fato, era necessário que o Espírito Santo viesse para auxiliar os cristãos na sua missão, porque, de fato, em certos momentos parecia bastante complicado a ideia de um Jesus soberano sobre tudo e os cristãos padecendo perseguições atrozes e desumanas. Eu sei que a coisa pode complicar sobre esse assunto, mas de fato é inegável o poder de Jesus Cristo sobre tudo o que acontecia naquela época, no início ali da igreja, quando a igreja estava sendo formada, e o que acontece hoje em dia. É claro que para uma família que está sendo enforcada pelos soldados romanos, está sendo queimada viva, é difícil ela fazer uma oração antes da morte, sabendo que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus poderia muito bem impedir que aquela família fosse enforcada, fosse queimada viva, que aqueles cristãos fossem crucificados e queimados vivos para iluminar o jardim de Nero. Tudo para que a acusação de que o incêndio de Roma, que provavelmente foi ele que causou, não caísse sobre seus ombros. Jesus poderia muito bem descer dos céus com a miríade de milhares e milhares de anjos fazendo tremer todo o mundo daquela época. Ele poderia muito bem, Jesus poderia muito bem fazer isso. Mas ele não fez. Ele simplesmente enviou o Espírito Santo para poder dar força aos cristãos para passar por aquelas tribulações. Eu creio que aqui entra o peso de glória, que seria quanto mais pesada for a sua tribulação, quanto mais difícil for o seu fardo, a sua vida, quanto mais sofrimento, mais glória você vai receber, mais recompensa você vai receber no céu. E eu creio que é por isso que Jesus não intervém, porque ele quer que os seus seguidores, seus amigos, tenham grandes glórias no céu, por isso ele não impedia. E muitas vezes a nossa oração ela é diferente da que Jesus nos ensinou, né? A gente não ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E quando nós oramos aqui na terra, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, é porque existe um Jesus soberano que controla todas as coisas, assentado à direita de Deus Pai, no trono celeste. Não é difícil dizer que Jesus é soberano sobre tudo. É claro que quando ele estava aqui na terra, poderia parecer que ele não tinha controle sobre nada, não é verdade? Mas para quem obedece o Deus Pai soberano, tudo estava ocorrendo perfeitamente bem, de acordo com o que Jesus desejava, porque Jesus desejava o que o Pai desejava. E tudo que o Pai ordenava que ele fazia, ele cumpria perfeitamente bem e fazia perfeitamente bem. Dessa forma, Jesus, enquanto esteve aqui na terra cumprindo a sua missão, ele não foi surpreendido nenhuma vez. Não houve um dia onde Jesus falou: "Ah, eu perdi o controle". Não. Quando ele entregou a sua vida para que a vontade do Pai fosse feita, ele também estava sendo soberano sobre o seu destino, sobre a sua vida. E uma das coisas mais belas que eu vejo é quando o cristão ele entende que Jesus é soberano,
mas mesmo assim ele se relaciona com ele. Da mesma forma que um amigo relaciona com um amigo muito poderoso. Talvez você não teve esse privilégio de ser amigo de alguém muito famoso, ou alguém muito rico, ou alguém que tem muito poder. Mas se você já teve esse privilégio, você sabe que toda vez que você se aproxima dessa pessoa, você fica até com vergonha de pedir algo grande, né? De pedir que essa pessoa use seu poder para resolver as questões para você. Eu creio que esse também deve ser o sentimento do cristão quando estiver se relacionando com Jesus Cristo. Alguém tão poderoso que tem todo o poder, alguém que tem domínio e controle sobre todas as coisas, alguém que é completamente sábio, alguém que é completamente puro e santo, alguém que está em todos os lugares, alguém que sabe todas as coisas. É assustador às vezes, né? Relacionar com Jesus, mas é também confortante saber que alguém tão bom, alguém tão humilde, alguém tão poderoso está com todas as coisas na história que acontecem no mundo na ponta dos seus dedos. É como se ele pudesse movimentar um segundo e dar uma movimentada na ponta do dedo e toda a sua vida, toda a sua história é transformada e tudo na sua vida muda. Quanto poder, não é verdade? E às vezes as pessoas ficam perdendo tempo com homens e com coisas inúteis que acontecem hoje em dia e não se relacionam com esse Jesus que é totalmente e completamente soberano sobre tudo. Às vezes, muitas coisas que você fica correndo atrás dos homens podem ser resolvidas em apenas um estalar de dedos pelo Jesus Cristo soberano que controla todas as coisas. De fato, pensar no Jesus soberano traz paz ao meu coração, apesar de muitas coisas, apesar de muitos eventos na minha vida e que acontecem no mundo. Pense nisso. Se Jesus é soberano sobre tudo e te ama, por que teu coração está perturbado e está aflito? Pense um pouquinho sobre a soberania de Jesus na conversão de Paulo, na conversão de Pedro, na conversão dos cristãos. Não existe nada que Jesus Cristo não possa mudar e controlar, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra.